Estou de volta hoje para falar sobre um filósofo muito importante para a filosofia ocidental, Arthur Schopenhauer. E vou especificamente falar sobre um livro que marcou muito a minha subjetividade. É um livro que foi escrito por ele em 1850, um livro chamado Dores do Mundo. Um livro muito denso. Algumas pessoas dizem que não é muito fácil e nem agradável ler Schopenhauer. Por quê? Por muitos, né? Ele é tido como um pensador muito pessimista. Traz uma carga de pessimismo muito grande ao falar do mundo, da realidade, dos homens. Mas eu trocaria aí pessimista para realista. Por que esse livro é tão caro à minha subjetividade? É porque ele me ajudou a enxergar uma realidade que é impossível de ser questionada. É impossível de refutar algumas das ideias que nós encontramos nesse livro Dores do Mundo. Ao contrário de ser um indivíduo, né, pessimista gratuitamente, ele, na verdade, é um indivíduo profundamente realista, mostrando aquilo que os homens têm mais profundamente como natureza. A natureza humana, se podemos chamar assim, ou a própria natureza do mundo real, social, não é aquele mundo idealizado que outros filósofos colocaram. Ao contrário, o Schopenhauer vai dizer que parece que nós estamos destinados ao sofrimento, à dor. Essa é até a tese mais original dele. Ele vai dizer que a dor, o mal, se quisermos, né, não é um acidente, não é algo que acontece, né, em certos momentos para desmentir a unidade maior que seria o bem, o prazer. Na verdade, ele vai inverter e vai dizer que o sofrimento, a dor, seria aquilo que existe de mais essencial no mundo. A exceção, vejam que inversão inteligente. Ele vai dizer que a exceção não é o mal, ou a dor, ou o sofrimento, mas o prazer. É isso mesmo. O prazer é a raridade. Aquela história de Santo Agostinho, né? De que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Isso é puro idealismo. O Schopenhauer vai colocar em outros termos, dizendo que a dor, o sofrimento, o declínio natural mostra infalivelmente o poder do sofrimento humano. E até trouxe aqui alguns recortes, né, do livro Dores do Mundo, que gostaria de ler de uma forma até literal. Ele diz aqui, vejam que forma espirituosa: o inferno do mundo excede o inferno de Dante, ao ponto em que cada um é o diabo do seu vizinho. Vejam só, ele diz que aquela ideia de inferno de Dante perde muito para o inferno do nosso mundo. Não precisa ir muito longe. Ele coloca como o nosso inimigo o nosso próprio vizinho. Vejam como ele é assertivo, como ele é direto em mostrar que as ideações, que as fantasias criadas sobre o inferno pós-morte não precisa desse recurso da morte para se fixar como realidade. Ele vai dizer que o inferno é aqui. Isso está até no senso comum, vocês provavelmente já ouviram falar, né? O inferno é esse mundo, o inferno é aqui. Ele é o primeiro a sistematizar uma filosofia dizendo isso.
Nós não precisamos ir longe para ter contato com o infernal. Na verdade, diz ele, os homens não são propensos naturalmente ao bem. Os homens não são anjos. Ao contrário, os homens são normalmente medíocres, cruéis, são indivíduos agressivos. É o oposto do que a religião ou idealismo coloca. O homem não está propenso a ajudar o mundo a se transformar num paraíso. Ao contrário, desde que ele não sofra, ele não está nem aí para o sofrimento alheio, para o sofrimento do outro. Vejam como isso é verdadeiro, como no Dores do Mundo, ele acaba por escancarar uma face que nós não gostamos de enxergar. Nós não gostamos de admitir que esse mundo está mais próximo do inferno da religião do que do céu. Esse mundo é feito por sentimentos nada cristãos. Ele vai até citar o que acontece no reino animal. Nós não precisamos, só analisar aquilo que acontece entre os seres humanos. Vejam o que acontece com outros animais. É só perceber, em certo momento do livro, ele diz, se você tem dúvida de que a dor, o sofrimento é mais forte do que o bem, é só olhar um animal predador devorando a sua presa. É só olhar o rosto do predador e o rosto do predado. Vejam, que parece que certos animais são programados para dilacerar, matar, comer o outro. Isso tudo mostra que mesmo na natureza não existe essa visão propriamente divina da natureza. A natureza não é um parque de diversão, a natureza não é aquilo que as crianças enxergam. Quanto mais adulto, mais nós vamos perceber que a natureza é um campo de sobrevivência. Eu gosto muito de assistir, essa parte animal. Tem até canais pagos que exibem detalhes da vida animal. E às vezes eu me pergunto, esses animais, eles estão aí no mundo só para comer e ser comido. Todos os dias, a meta, o objetivo é escapar mais rapidamente possível dos predadores. E se formos pensar, os homens não são muito diferentes. Os homens normalmente usam máscaras, falam do bem, mas fazem a guerra. Falam da fraternidade, mas só pensam em si próprios ou aqueles mais próximos como parentes. Então, o que Schopenhauer mostra é como as dores do mundo são dores essencialmente naturais, coisas que não são anomalias. É por isso que a religião criou a ideia até de pecado original. Por quê? Porque com isso ela quis dizer que o mundo original era bom. Mas é só olhar a dentição de um tubarão. É só olhar a dentição de um animal como uma onça, como um leão, como um animal feroz que já foi programado para matar, para comer, para dilacerar. A ideia de que no paraíso todos eram vegetarianos só podem convencer uma criança. Ou seja, a morte, a dor, o sofrimento da parte do predado é parte da programação biológica. Não tem nada de estranho à biologia, à vida natural. Vejam que dizer que nós vivemos aqui no próprio inferno não é um exagero. É lógico que o ser humano tem um aspecto lógico, racional, que tenta minimizar isso. Mas os seres humanos não são essencialmente lógicos. Notem que, de vez em quando, nós temos o perigo de uma guerra nuclear, do próprio ser humano se autodestruir, o que indica exatamente a ideia de que vivemos no inferno. Aqui, vejam,
ele aprofunda isso dizendo: o mundo é o inferno, e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Nós temos duas classes, segundo ele, atormentados e atormentadores, né? Olhem bem para o mundo sem a lente do idealismo, da religião, e vejam isso. Filósofos como Karl Marx, Nietzsche, Freud, todos eles evidenciaram como o ser humano é naturalmente agressivo, como o ser humano pensa em si mesmo, é egoísta. Marx fala da luta de classes. Notem o quanto o ser humano explorou, escravizou. Aqui no Brasil nós tivemos 300 anos de escravidão. Imaginem, os negros eram trazidos e tratados como se fossem animais, e a igreja na época diziam que eles não tinham nem alma. Os nossos índios foram totalmente dizimados. Nós temos muito poucos índios comparados às populações originais. Ainda hoje, pessoas na periferia são dizimadas, morrem pela mão do crime e também da polícia. Ou seja, isso mostra como o inferno aqui se divide facilmente entre atormentadores e atormentados. Ele não está sendo exagerado ao falar dessas dores do mundo. Infelizmente, não dá para aprofundar muito, eu vou voltar em outros momentos a falar sobre o livro Dores do Mundo. Mas ele, mais à frente no livro, ele vai mostrar o quanto o homem se esconde atrás da civilização para tentar minimizar essa estrutura agressiva básica do seu eu. O desejo que nós temos de predar, de dominar, de ter prazer absoluto, em detrimento ao que os outros sentem. Por isso, o livro é um livro ainda muito atual. Ele encara o ser humano como mais um erro de que uma dádiva. Essa é uma questão muito interessante. Ele vai dizer: a individualidade é um erro. Na verdade, nós nos tornamos individuais e isso nos tornou também cônscios de todo o nosso sofrimento, de tudo aquilo que é feio, desastroso no mundo. Por isso, a individualidade não torna o ser humano um missionário do bem, como dizem os idealistas. Ao contrário, o homem se torna um missionário da dor. Ele causa mais dor nos seus semelhantes do que qualquer outra coisa. Entendam que isso não é pessimismo, é realismo. Qual é a solução para isso? A solução, primeiro, é você entender que não dá para você escapar do círculo de dores. Por mais consciência, por mais filosofia que você tenha, você não vai escapar dessa natureza material, que é particularmente marcada pela dor. Mas a vantagem é você entender a realidade a partir de uma visão realista maior, de não acreditar tão ingenuamente na bondade humana, na bondade celestial, espiritual. Todas essas coisas são criadas para amenizar a consciência de dor que acaba despertando logo ao nascer. Vocês sabem que logo depois de nascermos, as primeiras palmadas nos fazem o quê? Chorar. Parece que chorar, sentir a dor, é uma base importante para a nossa sobrevivência. Não olhar para o mundo como olha uma criança já é uma vantagem. E o livro Dores do Mundo faz com que você cresça, possa lidar com o mundo frente à realidade que se afigura como aquilo de mais concreto, não a partir dos seus ideais. Eu agradeço a sua atenção, eu vou me despedindo aqui. Deixe aí o seu comentário, curta. Se quiser, deixar sugestões de temas, fique à vontade.
divulgue o canal para outras pessoas, será muito importante. Um abraço e até a próxima vez.